Você provavelmente já viu algum desses vídeos e talvez em algum momento já se perguntou, olhando para o seu cachorro: será que ele não é um skinwalker? Pois é, a teoria dos skinwalkers se popularizou nas redes sociais. Mas a questão é, provavelmente nenhum desses vídeos mostre um skinwalker de verdade. E hoje eu vou contar para vocês qual é a real história por trás dessas criaturas. Muitas histórias já foram espalhadas pelo mundo sobre os skinwalkers. Mitos, histórias, rumores, e é por isso que existem tantos vídeos sobre esse assunto. Mas no meio disso tudo, existe muita desinformação. Afinal de contas, a maioria desses vídeos foram feitos através de pesquisas como o Google, por exemplo. E infelizmente, lá falta muita informação. E foi pensando nisso que eu decidi ir além, ir mais a fundo e trazer informações reais sobre os skinwalkers. E agora você deve estar se perguntando: mas Vinícius, se a maioria das pessoas busca informações no Google sobre esse assunto, da onde você está tirando as suas informações? Bom, existe um gringo chamado Sean Klein que traz vídeos no YouTube falando sobre os skinwalkers. Só que tem uma diferença. Ele é descendente dos povos navarros, que são justamente os povos de onde a lenda dos skinwalkers surgiu. E ele compartilha no seu canal várias histórias muito interessantes, né, que ele mesmo vivenciou dentro da sua tribo. A lenda dos skinwalkers surgiu há centenas de anos atrás na nação navarro. E lá existiam curandeiros que iam até as 4 montanhas sagradas que cercavam as fronteiras dos navarros. E esses curandeiros, eles precisavam ir até essas montanhas da maneira mais rápida possível para atender os povos doentes e também para fazer rituais benéficos para aquela tribo. Lembrando que eles consideravam essas montanhas como um solo sagrado. E foi pensando nisso que os líderes espirituais ensinaram esses curandeiros uma maneira de mudar de forma, ou seja, se transformar em animais. E os animais mais comuns utilizados eram justamente os cervos, os lobos e as águias, que eram animais que tinham mais abundância ali naquela região e também eles eram os animais mais rápidos. Então esses curandeiros se transformavam em animais justamente para atender essas tribos que estavam localizadas nessas montanhas de maneira mais rápida. Então, de início, se transformar em um animal na nação navarro tinha um único propósito: ajudar a tribo. Porém, se transformar em um animal não era uma tarefa fácil. Na verdade, era extremamente difícil. Aquelas poucas pessoas escolhidas deveriam passar anos estudando cânticos sagrados e participando de cerimônias. E foi aí que algumas pessoas começaram a se questionar: cara, isso demora muito. Será que não existe uma maneira mais rápida de eu fazer esse ritual? E foi aí que começou o lado bizarro dessa história, porque sim, existia uma maneira mais fácil de se transformar em um animal, porém demandava de um ritual extremamente bizarro. Para você ter uma ideia, o primeiro passo desse ritual era justamente sacrificar um membro da sua família. Poderia ser a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, os seus irmãos ou até mesmo os seus pais. Você deveria levar essa pessoa até o meio da floresta e sacrificar ele lá mesmo. E esse era apenas o primeiro passo de uma série de passos bizarros para poder completar esse ritual. Obviamente, eu não tive acesso a esses outros passos, né, por motivos óbvios. A questão é que foi aí que começou a surgir os bruxos navarros, que foi posteriormente conhecido como os skinwalkers. Bom, mas agora você deve estar se perguntando, mas de onde surgem os skinwalkers? A verdade é que dentro das fronteiras dos navarros existe um sol sagrado, e aqueles cânticos e as cerimônias espirituais estão conectadas com aquelas 4 montanhas que eu citei anteriormente. Então, eles utilizam o poder do sol, né, dessas montanhas para fazer esses rituais de transformação. E é por isso que é muito difícil você encontrar um skinwalker fora dessas fronteiras dos navarros. Então, se você está agora aqui no Brasil olhando de canto e por seu cachorro, pode ficar tranquilo, porque é muito difícil você encontrar um skinwalker fora de lá. Não é impossível, porém, né, o bruxo que quer fazer esses rituais, ele precisa aprender a absorver o poder do sol de outras religiões.
E não são todas as regiões que possuem esse poder suficiente para que ele consiga concretizar esse ritual. Então, se você está preocupado aí na sua casa, pode ficar mais tranquilo, né? Porque pode ser qualquer outra coisa, menos um Skinwalker. Bom, pelo menos é o que dizem. Outra dúvida que muitas pessoas têm é o que um Skinwalker pode fazer? Será que ele pode se transformar em qualquer animal? A resposta é sim. A única coisa que ele precisa fazer é matar esse animal, retirar a sua pele, marcar essa pele com os símbolos e fazer o ritual específico em questão. Então, pensando nisso, ainda fica mais improvável, né, que um Skinwalker queira sacrificar aí o seu animal de estimação para se transformar nele, sendo que existem tantos animais no mundo que podem ser muito mais vantajosos para eles. Em toda a história dos Navajos, os animais mais utilizados eram os coiotes, os lobos, os cervos e as águias, porque eram animais que tinham mais em abundância ali nas fronteiras dos Navajos. Outros animais que também existiam muito eram os ursos e os leões da montanha. Porém, esses dois animais eram considerados sagrados por eles, então era muito difícil você encontrar um Skinwalker utilizando a pele desses animais. Outra coisa que os Skinwalkers podem fazer envolve os cães. Como a tribo Navajo é considerada uma área rural, então normalmente as casas ficavam distantes quilômetros uma das outras, né? Normalmente aí na cidade onde você mora existe uma região rural e normalmente os vizinhos ficam distantes uns dos outros. Então esses povos eles utilizavam os cachorros para fazer a guarda das casas. E quando alguma coisa se aproximava, eles começavam a latir em sinal de alerta. Pensando nisso, os Skinwalkers criaram um apito feito de osso, e esse apito fazia com que os cachorros simplesmente parassem de latir. Então imagine a situação, né? Você está sozinho aí na sua casa à noite e os cachorros começam a latir. Só que do nada eles simplesmente param. E isso era um sinal de alerta para os povos navajos que já sabiam, né, desse apito. Então eles entendiam que estava acontecendo alguma coisa ali de errada fora do normal. E agora eu te pergunto, em algum momento da sua vida você já ouviu passos do lado de fora da sua casa? Barulho de chocalho, de rosnados? Isso era um sinal muito forte de que um Skinwalker estava rondando a sua casa. E isso acontecia de forma muito regular lá para os povos navajos. Então, eles aprenderam algumas técnicas para proteger a sua casa dessas criaturas. E uma delas era justamente utilizar cinzas em volta da sua casa. E essas cinzas, elas deveriam vir de uma fogueira que você fez e fazer uma oração em volta dela. Quando essa fogueira se apagasse, eles pegavam essas cinzas e utilizavam ali para proteger a sua casa. Além também de orações e cerimônias de proteção. Porém, o Skinwalker é uma criatura muito forte. Dizem que ele vai até os cemitérios para roubar os corpos das pessoas que já faleceram. Eles pegam os ossos desses corpos e fazem facas, fazem o apito que eu disse, eles também moem esses ossos. E dizem que esses ossos moídos são capazes de paralisar um ser humano. E eles também pegam a pele desses corpos e vestem ela para se camuflarem na floresta. Sem contar também na velocidade, eles possuem uma velocidade muito superior dos humanos, né? Afinal de contas, esse era o objetivo inicial de se transformar em um animal. Então, se você está no meio de uma floresta e se depara com um Skinwalker, eu sinto muito, mas é melhor você começar a rezar. E apesar de tudo isso ser uma lenda, o próprio Chantrell diz que viu parentes seus utilizando peles de animais para fazer rituais. Ele também comentou que já foi na casa de alguns parentes que faleceram para se livrar, né, de alguns pertences, e quando chegou lá na casa ele viu várias peles de animais marcadas, viu também ossos, apitos e outros objetos que em teoria são utilizados pelos Skinwalkers, sem contar nas histórias que ele vivenciou. Ele disse que era comum ele estar lá na casa dos seus avós e começar a escutar batidas na porta durante a noite, passos em volta da casa, passos no telhado e até mesmo vozes de pessoas conhecidas chamando do lado de fora. E eles sabiam que essas pessoas não estavam lá. E isso era algo comum de acontecer lá na Nação Navajo. Então é algo bem interessante, né? E ele finaliza dizendo que é importante as pessoas terem cuidado, porque os Skinwalkers eles utilizam do medo das pessoas para se aproveitarem delas. Então imagina que você está lá na floresta, começa a escutar, né, vozes, passos. Normalmente algumas pessoas elas acabam congelando através do medo. E são essas pessoas que são as vítimas perfeitas para essas criaturas. E aqui a gente pode tirar duas conclusões. A primeira é que se você está aqui no Brasil
encontrar um animal agindo aí de forma suspeita, provavelmente não é um skinwalker. E a segunda coisa é que por mais que tudo isso seja uma lenda, existem muitas evidências que foram repassadas de ano a ano pelo povo naval que trazem aquela dúvida: será que os skinwalkers realmente não existem? Será que todos esses relatos são fantasiosos ou foram contados apenas ali para trazer medo para outras pessoas? Ou será que toda essa história existe um ponto de verdade por trás? Deixa aqui nos comentários qual é a tua opinião sobre os skinwalkers. Você acredita que realmente existem skinwalkers que veio lá dos povos navais, ou você acha que realmente é uma lenda só que foi contada por esses povos antigos e que foi repassado até os dias de hoje? E também não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, porque isso é muito importante para mim, né? Me motiva, me incentiva a produzir mais conteúdo, a trazer mais vídeos sobre assuntos diversos aí de mistério e de curiosidades. Beleza, pessoal? Então um grande abraço e até a próxima.